Olá, eu sou o psicólogo Márcio e hoje estou passando aqui para compartilhar um pensamento que eu sempre compartilho com os meus pacientes, que é de que a terapia ela é extremamente importante e eu defendo isso muito mais no papel de paciente do que necessariamente no papel de terapeuta. Naturalmente, por trabalhar com isso e isso fazer parte da minha rotina, eu entendo que esse é um serviço muito importante. Mas, acima de tudo, eu vejo a importância disso, do quanto isso beneficiou na minha própria vida. E para explicar o porquê eu julgo isso tão importante, como isso beneficiou a mim mesmo, eu gostaria de comentar um pouco com vocês a respeito do que nós chamamos de crenças centrais. Crenças centrais é um termo que é utilizado dentro da terapia cognitivo-comportamental, que são pensamentos rígidos, tidos como verdades que influenciam nas nossas emoções e nos nossos comportamentos, mas que muitas vezes nós não nos damos contas. O pensamento, todo o processo de emoção e de comportamento, ele é extremamente complexo. Nós tendemos a ir vivendo e achando que nós encontramos verdades ali ao longo do caminho e que nós estamos nos guiando da melhor maneira possível. E muitas vezes isso é verdade. Contudo, alguns comportamentos que nós podemos ter, eles podem estar desalinhados com coisas que são irrelevantes, que são importantes para a gente. Por isso que o processo de psicoterapia, ele nos ajuda a identificar alguns pensamentos, e aqui eu já vou começar a falar um pouco sobre a estrutura da terapia cognitivo-comportamental, né? Nos ajuda a identificar alguns pensamentos automáticos que nós temos em determinadas situações, em determinados contextos, entender que esses pensamentos estão submetidos a algumas regras, nós criamos autorregras, e essas autorregras, elas estão relacionadas com essas crenças centrais, que são esses pensamentos rígidos que nós vamos desenvolvendo, criando ao longo do nosso desenvolvimento, né, e da nossa vida. Vou compartilhar aqui um exemplo, é um autorrelato, e é um autorrelato que eu sempre gosto de fazer em sessão, né? Lembro-me que eu estava dirigindo aqui na faixa da esquerda com tranquilidade, tinha um caminhão um pouco à minha frente e do nada o caminhão sem dar seta, né, muito repentinamente ele jogou bem para frente do meu carro. Olha que interessante, né? O primeiro pensamento, então a terapia ajuda a gente a não somente validar somente a emoção, mas entender qual é o pensamento que está associado, que também está associado a essa emoção. E eu percebi naquele momento que o pensamento que eu tive, lógico, na hora eu só esbravejei, mas em outra situação, ou talvez se eu não tivesse, né, com a terapia em dia, eu teria xingado o caminhoneiro, colocado o carro do lado ali, xingado. Nossa, Márcio, você faria isso? Talvez em outros momentos da minha vida, antes da terapia, talvez teria feito, né? Mas agora eu vou explicar a estrutura, né? Porque eu também tenho uma história, e minha história também envolve uma série de distorções, de crenças a respeito de coisas que só depois da terapia eu consegui entender que não são verdades. Então vou pegar esse exemplo do caminhão. O caminhão fechou e não deu tempo nem de pensar muita coisa. Na verdade, me encheu de raiva ali no momento e o pensamento foi: caramba, esse, né, camarada quer me matar. Foi a primeira coisa que eu pensei, e a palavra que me veio à cabeça nem foi camarada, foi alguma coisa muito mais ofensiva, né? E aquilo me encheu de raiva, mas eu nem tinha tido acesso então ao pensamento. A princípio, eu só vocalizei um xingo na minha cabeça ali mesmo, né? Vocalizei ali de baixinho, mas muito mais na minha cabeça, né? E aí percebi que eu estava com raiva, então a primeira coisa que a terapia me ajudou a regular a minha emoção, né? Por quê? Porque hoje eu tenho consciência que qualquer comportamento reativo que eu poderia ter ali não me aproximaria da pessoa que eu gostaria de ser, que é uma pessoa equilibrada, uma pessoa que não se envolve em brigas ou problemas e que, se tiver que tomar alguma atitude, que seja uma atitude bem pensada, bem refletida, né? Então, regulei ali, usei as estratégias, né, que a gente aprende na psicoterapia, e aí depois, quando estava um pouco mais tranquilo, pensei: por que eu fiquei tão bravo?
E aí um dos pensamentos, né, que me veio, poxa, deixa eu lembrar o que eu pensei na hora. O que eu pensei foi isso, né? Filho da mãe, né? O cara quer me matar. E aí a gente aprende, né? Por que que eu achei que ele queria me matar? Ele queria me matar mesmo? Será que era verdade? Né? A menos que eu o conhecesse, eu tivesse devendo alguma coisa para ele não teria motivos para me matar, né? Mas aí, quando eu pensei isso, eu percebi que meu pensamento foi, mas ele fez alguma coisa que é errada, né? Ele foi no mínimo negligente. Ele poderia não querer me fazer mal, e ele foi no mínimo negligente. E aí eu percebi, né? Pensei nas minhas autorregras, né? Então, se eu sou negligente, então eu sou mal, né? Se eu sou um negligente, se eu dirijo sendo negligente, então eu sou mal. E se ele foi negligente, ele foi mal, porque os meus pensamentos, né? A tríade cognitiva diz justamente sobre isso, que as minhas crenças, elas interferem em como eu vejo a mim mesmo, em como eu vejo aos outros e como eu vejo o mundo e o futuro. Né? Muitas vezes eu posso aplicar algumas regras a mim mesmo, eu posso aplicar para os outros e posso aplicar para ambos. Né? E nesse caso, pensei, poxa, então se ele erra dirigindo, então é porque ele é uma pessoa má, é porque ele é negligente. Né? E se isso for verdade, significa então que a minha vida não tem valor, né? Que eu não estou sendo cuidado pelos outros. Ah, olha quanta coisa interessante. Então, eu tive uma emoção de raiva, um pensamento automático de que o outro queria me fazer algum mal, por mais que esse mal fosse derivado de uma negligência, mas se ele está sendo negligente comigo, significa que eu não posso contar com o amparo dos outros. Então é natural, olha só, né? A gente sobe o caminho inteirinho ali para entender. Então, se eu não posso me sentir amparado pelos outros, como eu preciso me comportar para me proteger? Atacando ou me defendendo demais, né? Quando na verdade, pegando a minha história, né? E aqui, para quem é meu paciente, talvez já tenha ouvido falar um pouco mais sobre isso. Vai saber, inclusive, que por muito tempo eu sempre fui extremamente dedicado às coisas que eu fazia, demais, inclusive, porque eu tinha medo de flertar com essa possibilidade de estar sendo negligente, e ser negligente significava ser mal. O mesmo peso que eu colocava sobre mim, muitas vezes eu colocava sobre o outro. Márcio, não existe uma lógica nessa sequência de pensamentos? Claro que existe, né? Nós precisamos ser dedicados nesse exemplo, né? A gente poderia pegar outros exemplos, né? Porque as crenças centrais essas, né? Que eu citei, que estão lá mais enraizadas, elas vão dizer sobre esse desamparo, ou seja, eu não posso contar com os outros, vai dizer sobre um desamor, né? Eu não sou uma pessoa digna de ser benquista pelos outros, não sou uma pessoa interessante, né? Um desvalor, eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa suja, eu sou uma pessoa que tem problemas, né? Sempre que a gente pega essas reações que nós temos, a gente vai ver que nasce dessas crenças, e essas crenças, quando elas são postas em xeque, se isso é verdade, como por exemplo no exemplo do caminhão, que foi posto em xeque se o caminhoneiro estava sendo cuidadoso comigo, e a resposta automática que eu tive na situação foi que não, então ele era mau, então eu precisava reagir. Na mesma medida, por exemplo, quando eu estou indo para ia estudar, ia preparar um atendimento, eu também me cobrava muito para que eu não fosse uma pessoa negligente, porque eu seria uma pessoa má, e teria talvez até outra crença central aí envolvida, porque se eu fosse uma pessoa má, também eu não teria, né, valor, né? Por exemplo, eu seria uma pessoa que, se eu não me empenhasse tanto, eu não teria valor. Enfim, né, existe todo um conjunto aí de pensamentos e autorregras e coisas mais profundas mesmo, que são difíceis de acessar, mas que são importantes justamente porque nem sempre representam uma realidade. Por exemplo, nesse caso do caminhão, qual foi a resolução? Né? De fato, ele fez um movimento ali que ele não deveria, mas
todo erro que nós cometemos é necessariamente negligência? Ou será que mesmo quando nós estamos atentos, nós podemos errar? Será que eu erro porque eu não coloquei empenho suficiente, por isso que eu preciso triplicar, quadriplicar o meu empenho? Ou será que eu preciso ser gentil e cuidadoso comigo e saber que eu estou me empenhando e sendo cuidadoso? E mesmo assim existe um limite para isso e que eu preciso respeitar isso, né? Para tentar, para parar de tentar evitar, porque o quanto é custoso muitas vezes a gente ficar empenhado numa coisa somente para evitar um desconforto que é inevitável, como por exemplo cometer uma gafe no trânsito ou talvez fazer uma sessão de psicoterapia que não seja tão eficiente quanto eu gostaria que fosse, né? Será que eu deveria me condenar a horas e horas de estudos intermináveis somente para evitar essa sensação de que eu sou um psicólogo que não tem valor? Ou será que o caminhoneiro deveria dirigir tenso a todo instante ali somente para evitar? E aí pode ser que você que esteja me escutando pense, sim, é isso que eu espero das pessoas. E talvez seria interessante a gente avaliar se você mesmo talvez não seja muito duro na exigência com as outras pessoas. E muitas vezes eu comento isso com os pacientes, que o peso que nós colocamos sobre nós, nos outros, geralmente, muitas vezes é o peso que nós colocamos sobre nós mesmos, e isso traz uma vida que pode ser cansativa, que esteja desalinhado com coisas que são importantes para a gente. Aí não é estranho nós vermos pessoas que dão prioridades para trabalho ou para estudo e muitas vezes perdem relacionamentos, perdem momentos de lazer, momentos significativos para a vida, né? Como se esse excesso de empenho fosse evitar que nós erremos e como se os erros fossem somente negligência, não simplesmente uma característica natural nossa, né, seres humanos. Por isso que eu hoje dou tanto valor para a psicoterapia, porque eu consigo estar tranquilo comigo mesmo, que na medida hoje em que eu me empenho está adequado para que eu possa ser um bom profissional, que tudo aquilo que eu já fiz também me traz essa segurança, assim como esse caminhoneiro que eu citei aqui na minha história. Talvez ele seja um ótimo condutor, talvez ele tenha conduzido bem a vida inteira e que não foi esse pequeno deslize que vai desclassificá-lo ou que me permite classificá-lo como um barbeiro ou como alguém mau, como alguém ruim, né? Trazer isso nos permite termos mais gentileza com o outro e com nós mesmos, né? Márcio, você está falando sobre relaxar. Olha, se for no sentido de relaxar, de buscar estar mais tranquilo, talvez seja essa a verdade, né? Não no sentido de ser negligente, né? Mas no sentido de sabermos que nós estamos engajados, entendendo que nós estamos fazendo melhor, que nós podemos cometer erros e muitas vezes isso não tem necessariamente a ver com eu ter menos valor. Na verdade, isso só me faz ser um ser humano, ou que o outro me fechar ou não oferecer um bom atendimento, ou acontecer uma situação de trânsito, que isso também não faz o outro como alguém péssimo, né? E quando eu entendo isso, quando eu entendi que eu não sei nada sobre aquele caminhoneiro, eu só sei que ele cometeu uma gafe ali, né? Eu tenho muito menos raiva. Eu tiro aquele pensamento de que ele quer me matar. Eu entendo que ele cometeu um erro, né? Um erro que, inclusive, de fato, poderia ter sido arriscado ali, mas que poderia ser eu cometendo esse erro também, às vezes, por uma distração, por um dia, e não por ser um motorista ruim, né? E isso, inclusive, essa tranquilidade, essa paz, é o que me permite ser um profissional melhor, um companheiro melhor, um amigo melhor, um filho melhor, né? Me permite ser uma pessoa melhor, conseguir ter essa tranquilidade, assim como o motorista também, né? Ele estar mais tranquilo possivelmente facilitaria a ele ser um condutor melhor, né?